A respeito deste assunto, nós conversamos agora com Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem experiência nesses casos ligados a organizações criminosas. Desembargadora, muito obrigado por falar com a gente. Bem-vinda aqui ao Agora CNN. Eu é que agradeço, Estevam. Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Bom, Ivana, a gente teve esse crime realizado ontem, um crime audacioso cometido em plena luz do dia no maior aeroporto do país. Quais são os indícios que este assassinato do empresário pode ter em que levam nós a pensarmos a respeito de um envolvimento com facções criminosas? Pois é, né? O que a gente vem acompanhando, e desde os processos, porque essa vítima de hoje, né, responde por 2 homicídios duplamente qualificados, homicídios esses que envolvem, né, um deles, o Cara Preta, um traficante conhecido e liderança dentro do PCC, é que a facção cumpre os ditames do seu estatuto. A vítima, ela tinha essa discussão de ter desviado dinheiro do Cara Preta, que é esse indivíduo que agora já está morto também, e dinheiro esse do PCC, que chegou, né, a uma discussão e a mortes na região do Tatuapé, uma região onde ele mora. Ele teria participado, na verdade ele participou, ele delatou integrantes de organização criminosa, envolvimento com jogo de futebol, envolvimento com o mundo imobiliário, ou leia-se lavagem de dinheiro da facção criminosa com imóveis. Ou seja, ele é tido dentro da organização criminosa, dentro do estatuto da organização criminosa, como um delator, como alguém que desviou dinheiro da facção, e a pena, né, dentro dos rigores das organizações criminosas, num caso como esse, sempre foi a morte. O que chama a atenção é essa audácia de dia, hora e local, né, um crime que acabou vitimando 3 pessoas que na realidade não tinham nada a ver com isso, poderiam vitimar muito mais, mas é dentro do perfil do que a facção impõe. Para quem nos acompanha, sabe que há anos atrás ele chegou, essa mesma facção, matou um juiz na saída de um fórum no interior de São Paulo, também com essas características. Deixe-me só fazer uma correção aqui. Ivana David, desembargadora do TJSP. Bom, coloco nessa conversa aqui também Pedro Duran, nosso analista, que vai fazer a próxima pergunta à desembargadora. Obrigado, Estevão. Doutora, obrigado por conversar com a gente aqui na tarde desse sábado na CNN. Abrir mão um pouquinho do seu descanso para poder falar sobre um assunto importante. Eu queria te perguntar sobre um aspecto que a gente não costuma dizer, mas ele é extremamente importante nesse tipo de caso. A senhora mesmo dizia da audácia do PCC no assassinato desse empresário. Os casos relacionados ao PCC vão passar por investigadores da Polícia Civil, promotores do Ministério Público, juízes e desembargadores. O que esse crime mostra é que o PCC parece não ter medo nenhum da retaliação, não tem medo nenhum de sair à luz do dia e assassinar alguém no aeroporto de Guarulhos. Qual é o sentimento da magistratura, dos juízes, do Ministério Público, nestes casos em que tem o PCC envolvido? Há um medo, um temor de que isso também possa acontecer com vocês, algum tipo de retaliação por julgar criminosos de facções como o PCC, doutora? Pois é, dentro do sistema de justiça, né, o que a gente tem sentido é exatamente essa fragilidade, principalmente no cumprimento da pena. Quando a gente fala de indivíduos envolvidos com o PCC, e quem acompanha o sistema de justiça de São Paulo, sabe que São Paulo tem 22 lideranças recolhidos em presídio federal. Então, não é por falta de estrutura dentro do sistema prisional que você consegue, através de um procedimento muito complexo, mandar essas lideranças para dentro de presídios federais. Não é por falta de pena, porque nós temos lideranças condenadas a 200, 300 anos de pena. O que chama a nossa atenção é essa estrutura do crime organizado e que envolve, inclusive, corrupção, até que esses criminosos efetivamente cumpram a pena. Combater crime organizado vai muito além de como a sociedade fala de aumentar a pena, As nossas penas são altas e de forma que satisfazem o sistema de justiça.
O grande desafio é o efetivo cumprimento de pena, o grande desafio é mudar muitos entendimentos que vão fazendo com que aquela pena de 5 a 15 anos, como é no tráfico, de 3 a 8 anos, como é numa organização criminosa, não sejam cumpridas de forma efetiva. Vai se encontrando brechas e saídas e entendimentos que acabam fazendo com que essa pena de 40, 30 anos venha para um patamar de 8. O olhar do crime é que o crime compensa. Então o indivíduo desvia, lava milhões. Hoje a gente sabe que o PCC tem um lucro aproximado de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ele cumpre uma parte da pena, compõe e devolve parte do dinheiro e o resto ainda fica com ele. No crime organizado, no tráfico de entorpecente, é mais desafiador ainda, né? Nós temos um país que deixou de ser um mero corredor de tráfico de droga e é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O Brasil não produz cocaína. Toda a cocaína que é utilizada, vendida aqui para consumo, vem de fora. Como se não bastasse, a gente tem uma fronteira seca gigante, fazemos fronteira com 10 países, países esses que têm, né, como fundo da sua vida, do seu mistério, o tráfico de entorpecente, eles produzem a droga, e o Brasil entra pela fronteira seca e sai pela fronteira molhada. O judiciário, ele atua de forma contundente, são milhares de processos que a gente atua. Eu sou juiz há 34 anos e atuo com organização criminosa desde 98, 99, quando começam os batismos dos integrantes do PCC dentro dos distritos policiais de São Paulo. Na época, preso, ficava em delegacia de polícia. E a gente vai acompanhando. O que a gente assiste, como você bem colocou, é que essas organizações criminosas só crescem. Doutora, na avaliação da senhora, um crime cometido como este, à luz do dia, na saída de um terminal de um aeroporto internacional, o mais importante do país nessa categoria, era evitável? Mostra uma fragilidade de segurança na região e no aeroporto, na sua avaliação? Como que a senhora vê esse fato? Chama a nossa atenção exatamente essa situação, né? Alguns hoje, ouvindo outras pessoas, né, tentam minimizar essa situação, falando esse crime poderia acontecer em qualquer lugar. Mas não foi em qualquer lugar. Foi no maior aeroporto deste país, um país que está recebendo um G20, né, uma porta de entrada para o mundo, no Brasil, à luz do dia e colocando pessoas, qualquer um de nós, em risco. Então, minimizar essa situação, que o PCC poderia fazer isso em qualquer lugar, claro, você pode praticar homicídio em qualquer lugar, mas a audácia, a sensação de impunidade, ou pelo menos de um controle momentâneo daquela situação, de fato, chama a reflexão sobre o nosso sistema de segurança, e aí se diga sistema de segurança a nível nacional. Pedro Duran. Doutora, é importante que você diga isso porque hoje a gente sabe que o crime organizado não tem mais CEP, né? Ele está se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. O PCC ele tem feito negociatas com cartéis do México, com máfia europeia, italiana, e isso obviamente exige do Brasil uma interlocução diária e permanente com outros organismos de inteligência internacional para poder coibir o avanço do crime organizado. Aonde o governo brasileiro está falhando e como ele deveria aprimorar essa investigação a nível internacional ou até mesmo expandindo pelas fronteiras? A gente vê, por exemplo, uma discussão sobre a PEC do tal SUS da segurança, que poderia ampliar as fronteiras e aumentar a ingerência do governo federal para poder combater o crime organizado, sofrendo uma baita resistência dos governos estaduais. Ou seja, parece que não há uma condição efetiva do governo federal lidar com as facções criminosas. Na tua avaliação, o que pode ser feito? Pois é, né? Combater crime organizado é um desafio mundial. Nós temos hoje, e a gente acabou participando, eu e o Gaquia, que é um grande promotor de justiça, corajoso e que enfrenta o crime organizado pagando com a sua própria segurança, num congresso em Buenos Aires, com 71 países falando sobre organizações criminosas. É uma situação que abala o mundo. Então você tem hoje a 'Ndrangheta, que é uma máfia calabresa que controla 70% do tráfico de entorpecente no mundo. Uma máfia que tem 160
anos. E nós temos outras máfias, e nós temos o México com Jalisco, com Nova Geração, que também já tem ligações com São Paulo, né, com o PCC, que também, né, é um país que desafia o combate. Mas não tem segredo, né? Ou o segredo é o que a gente já tenta fazer de alguma forma. É controlar a fronteira, e o Brasil tem esse desafio geopolítico. É convenção internacional, acordos bilaterais. O Brasil tem 10 fronteiras. É a terceira maior fronteira, é o terceiro país com mais fronteira no mundo. O primeiro é a Rússia, o segundo é a China e o terceiro é o Brasil, com 10 países fronteiriços. Uma fronteira seca, com portos que ligam ao continente africano, que ligam à Europa. E hoje a gente já tem notícia de droga do PCC chegando na Oceania. Então precisa desse diálogo com países, né, com players de toda a América sobre essa situação. Liderança, identificar a liderança, fazendo com que essas lideranças fiquem isoladas e não continuem presos, né, comandando organizações criminosas. E o ponto mais importante que a Justiça de São Paulo também tem efetivado, tanto nos procedimentos de investigação do Ministério Público, como nas investigações da Polícia Civil e da Polícia Federal. Tirar o dinheiro do crime, tirar esse poder econômico que o crime organizado tem, porque quanto mais dinheiro, mais droga, quanto mais droga, mais arma, e isso se retroalimenta. É desafiador, é. Outros países no mundo enfrentam isso, mas se não, nós não vamos acabar com o crime organizado, como nenhum país, principalmente com máfia, Farcs, e a gente tem vivido isso no mundo, conseguiu. Mas pelo menos ter um maior controle e fazer com que o Estado chegue antes, principalmente num crime, nesse atentado que teve no nosso aeroporto. Eu acredito que com a apreensão dos dispositivos eletrônicos, inclusive da própria vítima, se conseguiu apreender os telefones celulares, de alguma forma a gente vai conseguir entender com maior profundidade o que aconteceu efetivamente nesse assassinato da tarde de ontem. Conversamos com Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo e por ter falado com a gente ao vivo aqui na CNN. Eu que agradeço, até a próxima. Muito obrigado também, Pedro Duran, até este momento.